Semana passada, nós demos uma olhada no que é o texto do Pentateuco como um todo, né? Entender o significado daquilo lá. Hoje nós vamos começar a estudar o livro dos Gênesis. Qual que é o nosso alvo aqui? Nós vamos primeiro olhar para o texto bíblico, entender o texto bíblico e depois nós vamos olhar para algumas possibilidades interpretativas para algumas verdades desse texto. Charlinho, acho que tem um ventilador lá, cara. Pega um para colocar para ele. Você acha? O cheiro tá molhado. É? Tá bom então. Se quiser, tem ali dentro. Ok? Então nós vamos primeiro olhar para o texto bíblico, depois nós vamos investigar algumas possibilidades interpretativas para esses textos. Vamos lá. Gênesis é um livro que recorda o início. Diferença de cor. Que recorda o início da história. Os primeiros 2 versículos de Gênesis já são um universo à parte para a gente estudar, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Antes de começar a lidar com o texto em si, precisamos lembrar de algumas coisas. Em primeiro lugar, quando a gente vai estudar um livro da Bíblia, a gente percorre um certo caminho. Em primeiro lugar, não foi a formatação aí, mas vou mostrar aqui. Em primeiro lugar, nós olhamos para o conjunto principal no qual esse livro está inserido. A Bíblia. A Bíblia é um livro só, mas é um livro só composto de 66 outros livros. Então essa é a primeira divisão. Gênesis está dentro da Bíblia. Segunda olhada. A qual testamento Gênesis pertence? Ao Antigo Testamento. Então, só de reparar nisso a gente já percebe que existe um tipo de linguagem diferente. Gênesis está dentro do Pentateuco, que nós entendemos o que é semana passada. O conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Depois que nós entendemos essas divisões e definimos Gênesis como nosso alvo de estudo, nós olhamos para o texto para entender que tipo de texto é esse que nós estamos investigando. E eu coloquei um exemplo para vocês aqui, ó. Esses 2 tipos de textos, eles podem ser lidos da mesma maneira? Quem souber o que é isso aqui, ganha um mimeógrafo. Quem riu sabe do que eu estou falando. Ó, você não sabe, né? Não sabe o que é isso? Não, se você não souber, você é melhor que a gente, viu? Não tem vergonha de assumir, não. Isso aqui é uma lista telefônica. A gente olhava isso aqui para procurar telefone. E quando o seu aparecer, era uma vitória, né? Gente, você lê Gibi da Mônica e lista telefônica do mesmo jeito? Você bota o mesmo crédito? Quando alguma expressão ela é colocada aqui ou aqui, ela significa uma mesma coisa? Claro que não. São textos que você lê de maneira diferente, porque eles são escritos com propósitos diferentes e também com linguagem diferente. Pega uma extensão lá. Ah, pode ser também, sem problema. Coitado do Pedrinho. Ok? Então nós entendemos isso. Quem quiser sentar do lado da Gabi, eu deixo. Vai. Quem tá com inveja do Pedro, hein? Tá indo aí, Gabi? Pode colocar mais pra frente, o Gui, não tem problema não. Oh, beleza. Deixa eu segurar ele um pouco. Vamos lá.
Quando nós entendemos a diferença do tipo de texto que existe uma ciência na teologia chamada hermenêutica. Ela ajuda a gente a entender os diferentes tipos de texto que existem na Bíblia. Ok? Dentro da Bíblia você tem linguagem de narrativa, por exemplo, os evangelhos, contando histórias que aconteceram. Você tem linguagem poética, ok? Por exemplo, livro de Jó tem linguagem poética. Você tem linguagem de sabedoria, por exemplo, Eclesiastes, Provérbios, ok? A gente tem que entender a diferença do texto, porque a gente pode atribuir coisas que o texto não promete para a gente. Por exemplo, Provérbios, alguém me ajude com o endereço aí. Ensina a criança no caminho que deve andar. Qual, André? André 3, 4? A André vai ver lá pra gente. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que ela cresça, não se desviará dele. Isso é um provérbio. 22:6. Isso é um provérbio, não é linguagem profética. Ok? O que é um provérbio? O que uma linguagem de sabedoria quer dizer com um texto desse? Está dizendo para a gente o seguinte: esse é o jeito certo de se fazer. Se você fizer desse jeito, as suas chances de dar certo aumentam consideravelmente. Mas o texto não garante que isso vai acontecer. É diferente de um texto profético do Senhor Jesus em Mateus dizendo: eu vou voltar e eu vou vingar todas as causas. Isso é a diferença de um texto para o outro. E tantos outros exemplos. Linguagem poética, linguagem apocalíptica. Então, a hermenêutica nos ajuda a entender e olhar para o texto, interpretar o texto do jeito que ele foi escrito, para quem ele foi escrito. Ok? Imagina que você está numa sala, você é um brasileiro, está numa sala com um alemão, com um americano, norte-americano e com um mexicano. E você recebe a seguinte instrução, vocês 4. Vocês vão entrar dentro da sala e cada um tem a sua carta. Uma carta pessoal. Você pega o primeiro envelope e ele está escrito em alemão. É para você? Nada te impede de você aprender o alemão e interpretar aquilo que foi escrito. Mas é necessário entender, é preciso entender que a Bíblia teve um alvo original quando ela foi escrita. A gente chama do leitor original. O que significa isso, gente? Nós não podemos ler aquilo lá de maneira completamente literal. Inclusive o português. Se eu falar assim para vocês, hoje depois do almoço nós serviremos pé de moleque. Interprete isso de maneira literal. A Gabi vai ser a primeira a correr com Pedro. O que é pé de moleque? Pé de moleque é uma expressão que se refere a um doce. Se alguém fala, ou você lê numa mensagem do WhatsApp, eu estou morrendo de dor de cabeça, você fala, poxa vida, a pessoa deve ter morrido já, porque ela estava em estado final de agonia, mortes. Não, é uma expressão. Muita dor de cabeça. As escrituras estão recheadas desse tipo de expressão. Qual que é o problema? O problema está em nós, que temos preguiça de investigar e estudar, ok? Porque é acesso a todo mundo. A gramática, depois da hermenêutica, vai dizer para a gente qual é a função gramatical, propriamente dita, daquelas palavras naquele texto como um todo. Assim como o português tem regras gramaticais, a língua hebraica, a língua aramaica, a língua grega também tem regras gramaticais, ok? Você pode falar meu bola, você pode falar minha carro, esse porta, esse menina. Esse último exemplo foi meio todes. Mas assim como existe concordância verbal na nossa língua, existe em outras línguas também. A semântica vai dizer para a gente qual é a função de cada palavra dentro da oração, na gramática como um todo. É um advérbio? É um substantivo? É um verbo? Adjunto adnominal? O que é isso? Qual a função que essa palavra exerce nessa frase? E por último, a lexicologia diz para a gente qual o significado que essa palavra tem. Também ouvi. Qual o significado que essa palavra tem? Palavras têm significados e também têm usos. Por exemplo, pé é uma coisa, moleque é outra coisa. Quando nós juntamos isso no construto de 2 substantivos, pé de moleque, forma uma outra palavra. Por exemplo, se você abrisse um texto
que estava dentro de uma garrafa que foi escrito há 200 anos atrás. E estava escrito lá: o segredo do sucesso na vida é manga. O que é manga? É uma fruta. Palavras têm usos. Ok? E podem ter usos completamente diferentes. Em um uso, é completamente normal comer manga. Em outro, não. Certo? Gente, isso aqui é o caminho que eu e o André percorremos toda vez que a gente vai sentar para preparar uma pregação. Toda vez a gente segue esse mesmo cronograma para encontrar o significado do texto. O texto tem um significado só. A aplicação é diferente. Qual o significado do texto que nós lemos hoje? O significado do texto é Deus descrevendo a sua glória através daquele templo. Qual a aplicação dele para a gente? É completamente diferente do que era para aqueles que estavam na inauguração do templo. Essa é a diferença. Vamos lá. Já lemos esse texto, vamos partir então. Porque ele diz, aqui está o texto em português e embaixo a língua hebraica. Ok? Na língua hebraica, o nome de Gênesis é o início. Porque geralmente, a maioria dos livros da Bíblia, eles têm esse nome com a primeira palavra do livro. Ok? Então, ali embaixo, o Bereshit, que é o mesmo nome do livro. Eu coloquei só para vocês conhecerem. E aqui está um que a gente chama de transliteração. É pegar esses signos que não são latinos para a gente e transformar em signos latinos. O que está escrito aqui, ó. Só que no nosso português. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Existe um mito quando a gente vai falar sobre estudar a Bíblia, que é o mito do texto literal. Né? O que está no original? Não é, André? Quanta rebolada gospel a gente ouve com isso, né? O que está no original? Qual o problema? Não existe nenhum tipo de tradução literal. Existe um recurso, que é uma Bíblia, o André tem também lá no programa que a gente usa, que é o mesmo, chama Young's Version, que é um cara que fez um trabalho, Robert Young, muito difícil de traduzir um texto de maneira muito pura. E mesmo assim, não tem como você traduzir de maneira literal. Existem muitas coisas no idioma hebraico que não existem no português. O hebraico é um idioma muito antigo, mais de 7.000 anos atrás. É completamente rudimentar o sistema gramatical deles. Então tem muita coisa que não existe no português. Olha como seria a tradução literal, jogando palavras desse texto no hebraico. Em princípio, criou deuses o céu e a terra. Por quê? Olha a questão da concordância gramatical. Bará, que é o verbo criar, está no singular. Elohim é Deus em plural. O que é Deus em plural? O que significa isso? Olha como é difícil você lidar com um texto antigo, de mais de 5.000 anos atrás. Se a gente fosse ler assim, se estivesse assim na nossa Bíblia, como a gente ia lidar com esse texto? Princípio de quê? Por que está com essas terminações? Porque desse jeito. Aí entra o trabalho da teologia para a gente entender o que o texto significou para os primeiros leitores. Então, a partir disso, nós tiramos a nossa aplicação. Ok? Sem fugir do texto original. O que a gente ouve por aí? Gente que lê o texto e fala o que quer. Por exemplo, eu vou explicar daqui a pouco essa questão do hebraico, do plural no hebraico. Por que Deus está no plural ali e qual a diferença do plural hebraico para o nosso plural. Mas eu já vi pregações em um certo nicho evangelical falando o seguinte: Deus está em plural porque está se referindo à Trindade. Dá, né, André? Força um pouco, mas dá. Céus, Hashamaim, porque está falando desses céus e dos novos céus. Oh, aleluia. Aí quando fala de outros textos, Jerusalém, Yerushalayim, que também está no plural. Então está falando dessa Jerusalém e da Jerusalém celestial, a nova que vai vir. O problema é que o Egito, Mitzrayim, também é plural. Então vai vir um novo Egito. Cuidado com o que vocês ouvem por aí. Para de emprestar o ouvido de vocês para porcaria, tá bom?
No princípio, aqui não tem muito segredo, gente. A única dificuldade que existe para interpretar essas primeiras palavras tá ali, ó, tá separada por um símbolo para mostrar para vocês que existe uma conjunção antes da palavra, o início. Reshit é o início e B é uma conjunção que significa em. A maioria das traduções, tanto em português quanto em inglês, grande maioria das traduções ocidentais usam o Códice de São Petersburgo, da tradição maçorética. O que significa isso? Está elipsado aqui um artigo que vai transformar em o início, juntando esse artigo. No início. Aqui não está. Lembra que eu mostrei a versão completamente literal ali? Em princípio de. Nós não lemos assim porque o nosso idioma não é construído assim. Então nós entendemos que com o passar do tempo novas regras gramaticais vão surgindo, entendendo quais os recursos que existiam na época para se transmitir uma ideia através de escrita, nós entendemos que o autor quis dizer ali que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Por quê? Porque Deus é eterno. Ele não está contido nessa nossa ordenação de tempo. Para a gente, o tempo corre de maneira linear. Passado, presente e futuro. E nós não temos acesso a dois aspectos desse tempo linear. Nós só podemos viver o presente. E o que eu acabei de falar já passou. Já é futuro do que eu acabei de falar. Presente nós não temos acesso a isso. Deus vê toda a história e todo o tempo como um todo, como mosaico para Ele mesmo. Então, para que a nossa existência pudesse ser possível, olha o pleonasmo, a primeira coisa que Ele deveria criar é o tempo. No início, já existe uma limitação temporal para mim e para você. E já diz muita coisa, poderia ter muita aplicação para mim e para a sua vida. Por exemplo, a gente quer ensinar Deus como lidar com a nossa história, sendo que foi Ele que escreveu. E nós nem entendemos como isso funciona. Nós queremos ter ideias melhores que as de Deus, sendo que Ele é eterno, Ele vê o presente, Ele conhece o nosso passado e Ele determina o nosso futuro. Primeira coisa que surge é o tempo e uma limitação e o que é infinito. É certo falar que Deus é eterno e que Ele é infinito? Pergunta 1. Essa definição se aplica. O Charlinho falou aqui que infinito é algo que teve um começo, mas não vai ter fim. E eterno é algo que não tem começo e nem fim. Ok? Isso faz sentido, porque o infinito é uma terminologia matemática. É um número infinito, não maior do que todos. Ele de fato começa em algum ponto, mas ele nunca vai terminar. Em termos filosóficos, a gente usa as duas medidas para lidar com coisas diferentes. Ok? A gente lida com eternidade para lidar com existência e infinidade para lidar com essência, ontologia. Teologicamente falando, nós podemos dizer que Deus é eterno e que Ele é infinito. Ok? Porque Ele não está contido no tempo e a sua existência ela vai além de qualquer compreensão humana. Ok? Mas, para que seja mais fácil para a gente entender, eu estou vendo muitas interrogações na cabeça de vocês, Deus é eterno. Ele não se aplica na nossa concepção temporal. Ok? Deus é eterno, Ele existe para antes do tempo. Continuando. Pois não, meninas? Que posso servi-las? Pode falar, mano. Microfone para o André. Alguém pode levar, por favor? Pega aqui, ó. Para que todos ouçam. Lô, você é minha assistente. Leva lá para ele, por favor. Para o André. Liga. Pastor, alô, som. Alô, som. Pastor, considerando que a Bíblia foi escrita numa língua 7.000 anos atrás, considerando as dificuldades de tradução, posso crer que a Bíblia é confiável, que ela não foi adulterada? Com certeza. Por alguns motivos. Primeiro,
o mais óbvio dele e o mais forte deles é porque o próprio Deus garantiu isso. Ok? Deus não ia construir algo e que revelasse o seu próprio caráter, que seria finito, sendo ele eterno. Segundo lugar, Deus promoveu com o seu poder e pela sua graça que esse texto fosse preservado ao longo de séculos e milênios e milênios e milênios. Eu sempre uso esse exemplo aqui em termos de comparação. Ninguém duvida, por exemplo, da existência de Platão, filósofo grego conhecido, fundador do platonismo, ok? Você tem uma boa quantidade de cópias dos escritos de Platão, pouco mais de 120. Isso é muita coisa. Para um texto tão antigo quanto é o dele, mais de quase 3.000 anos atrás, mas quando você coloca em comparação com os textos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, existem mais de 5.000 cópias. É incomparável em termos de credibilidade. Como que isso chegou até nós? Através de pessoas que... A gente já falou sobre isso aqui em algumas aulas atrás, mas é sempre bom lembrar. Através de pessoas que tinham um trabalho muito meticuloso chamado de copista. Tinha uma série de regras muito meticulosas na hora de copiar o texto bíblico. Tinha uma quantidade certa de palavras que poderiam ser escritas, uma quantidade certa de linhas que poderiam caber no mesmo rolo, e elas teriam que ser copiadas exatamente do mesmo jeito. Quando você pega essas mais de 5.000 cópias do texto original que existem nas suas diferentes tradições e códices, você vai ter uma coerência de texto com texto, comparando texto com texto, de mais de 98%. Esses 2%, o tipo de pontuação que existe na língua hebraica, o tipo de pontuação que existe na língua grega, por exemplo, algumas contrações. Deus, em grego, é Theos. Existe uma contração muito famosa do século III, que passou a ser utilizada para economizar espaço. E você vê essa grafia, por exemplo, em algumas casas, algumas obras de arte que remontam nesse tempo, que é um O com um traço vertical no meio e um C ao contrário. Quando nós olhamos para um texto original do Novo Testamento e vemos essa inscrição, esse O com C ao contrário, é Deus que ele quis se referir ali. Então, isso vai ser diferença de um lugar que está escrito Theos completamente. Então, o texto bíblico é mais do que confiável. Comparado a ele, todos os outros são incapazes de transferir qualquer tipo de confiança. Por exemplo, um texto muito famoso, que originou a história do Bart. Do Bart não, do Homer Simpson. Homero, a Ilíada de Homero. Olha que relação que eu fiz para lembrar. A Ilíada de Homero, o número de cópias também do original da Ilíada de Homero é infinitamente incomparável com o número de cópias que as escrituras têm. Por exemplo, a gente vai lidar com uma expressão daqui a pouco para falar sobre criação, que é ex nihilo, do nada. Um filósofo muito famoso chamado Parmênides disse, ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se cria, porque ele queria combater essa ideia de um Deus criador. Parmênides viveu entre o ano 600 e 500 a.C., ou seja, ele era contemporâneo de Esdras e Neemias. Olha como a gente olha para o texto bíblico e não põe confiança e não entende como existiam homens muito inteligentes que viveram em épocas de homens muito inteligentes falando do caráter do próprio Deus. A Bíblia não é um livro chato. A gente aqui não sabe ler. A Bíblia é o livro mais interessante que existe. O problema é que a gente não, né? A gente quer dizer que conhece a Bíblia ou quer aprender grego e hebraico e fala vrito, problema, né? Creusa, eles foram. Precisamos gastar tempo estudando isso aqui, ok? Criação do nada. Ex nihilo. Essa ideia, ela se completa ou ela é possível teologicamente falando, porque o texto diz pra gente. Primeira coisa que Deus cria é o tempo, num espaço vazio, então não tinha nada antes disso. Se você for pensar ou perguntar pra gente se gramaticalmente, semanticamente, lexicalmente, existe sustentação para dizer isso, não.
esse verbo bará não quer dizer isso. Algo que surge do nada. Não é esse o uso comum dele. Mas, interessantemente, esse verbo bará só apresenta Deus como sujeito. Todo verbo tem os sujeitos, ok? Lembram disso, português? Ele fez, ela fazeu, eles comeram, ok? Todo verbo tem um sujeito. O bará só tem Deus como sujeito. E só Deus é capaz de criar coisas do nada. Essa expressão ex nihilo, ela vai surgir lá no século III depois de Cristo com Agostinho de Hipona, que vai definir para a gente a criação como Deus traz tudo à existência do nada, como por exemplo a nossa própria vida. Um dos textos que a gente pode utilizar para fundamentar isso, sem ser da própria criação, é por exemplo Lázaro. Quando o Senhor Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, lembram? As irmãs chorando e falando, se eu tivesse chegado antes ele não teria morrido. E ele tranquilizando todo mundo, diz a elas, fica tranquila, tudo isso aconteceu para a glória de Deus. Ele chora diante do quão terrível é a morte. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a eternidade. O pecado é que faz isso, que pouco a pouco vai deteriorando a nossa natureza. E ele fala, Lázaro, sai para fora. Ele estava morto há 4 dias. Um estado avançado de putrefação já. O texto diz que estava cheirando mal. Quando o Senhor Jesus diz Lázaro ir para fora, os tímpanos estavam completamente consumidos. Não tinha vibração de tímpano para fazer aquilo emitir som e mandar essas ondas sonoras para o cérebro que ia interpretar isso e mandar de volta para entender. Ele está chamando para fora. Deus chama para fora do nada, porque Ele é Deus. Ele traz vida onde não existe vida. Ele cria onde nada existia antes. Só Deus pode fazer esse tipo de coisa. Quando nós olhamos para a criação, a gente não tem que colocar em dúvida. Deus é eterno, nós somos finitos, nós temos que olhar e nos maravilhar. E Deus é esse. Eu não sou nada. Nada. Nós vamos lidar com algumas implicações que a ciência moderna traz para a gente. Nós vamos lidar com isso. Mas o primeiro lugar que eu quero colocar no coração de vocês é como um texto tão simples, um versículo só, já remexe tanto com o nosso coração e mostra o tanto de coisa que nós não sabemos sobre a própria Bíblia. Somente Deus cria as coisas do nada. Somente Deus, de fato, a criação é um milagre. Porque só Deus pode fazer isso. Aqui, criou deuses. Gente, essa ideia de lidar com plural na língua hebraica não funciona somente do jeito que o plural funciona na língua portuguesa. O plural na língua portuguesa lida com quantidades, ok? Uma mulher, 2 mulheres. Lembra daqueles conjuntos, como você nomeia conjuntos? O plural de chave é chaves e o conjunto de chaves é molho. O plural de capivara é capivaras. E o conjunto de capivara é capivárias. Brincadeira, não é assim. Eu nem sei como é que fala, tá bom? O certo é que o plural no hebraico não existe somente para lidar com quantidades. Ele serve também para lidar com essência. Alguns vão chamar isso aqui de plural majestático, que é usado somente para Deus. Essa é uma tese difícil de provar, porque isso também, essa palavra Elohim também é utilizada para se referir a outros deuses em Jeremias. Mas olha como essa linguagem existe. Gênesis 1:26, também diz Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Hoje, nós que temos o Novo Testamento, entendemos o que é a Trindade, um Deus que se revela em 3 pessoas, e as 3 pessoas são completamente Deus, sempre eternas, nós entendemos, é uma referência à Trindade. Não foi escrito assim originalmente, ok? O povo que viu isso pela primeira vez não tinha essa compreensão de Trindade que nós temos hoje. Mas olha como Deus eterno e atemporal se revela de maneira atemporal. Ele sempre foi Trindade. Por mais que naquele tempo eles não entendessem como isso funcionava de fato. Ok? Paulo vai dizer para a gente que, sobre o Senhor Jesus, que sem Ele nada do que existe viria a existir. Ok? Isaías 6, infelizmente, desconfigurou aqui. Diz o seguinte, depois disso, ouvi a voz do Senhor
que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus falando em plural, ok? Se referindo a uma pessoa que é a Trindade. Então, Elohim está se referindo à obra da Trindade na criação. E nós entendemos isso hoje através da história, ok? E aqui não tem nenhum problema com o restante da frase. Os céus, Ra Shamaim, Ra é artigo, os céus, e o Veet ali é i, o Ra é artigo de novo, a terra, Eretz, Haeretz. Aí não tem nenhum problema com esses dois substantivos. Aqui vamos para o segundo versículo. Ora, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou a face das águas. Essa conjunção, e eu vou terminar por aqui, para a gente não avançar no horário, essa conjunção V é um problema para aqueles que duvidam da criação de Deus. Para quem não duvida, é mais uma mostra da beleza de Deus, que é o chamado problema do Vav. Por quê? Esse Vav ele pode ser aditivo, indicando uma sequência, e a terra, como se estivesse seguindo com a sequência lógica do texto. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A segunda possibilidade é que esse Vav seria adversativo, estivesse contrastando a ideia anterior. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, a terra estava sem forma e vazia. Ou a terra se tornou sem forma e vazia. Se eu não me engano, em 1867, um padre irlandês escreveu um livro chamado 6 Dias ou coisa assim, e que ele dá início a uma teoria completamente fora de nexo com o texto, com teologia e mesmo com a ciência que se tinha e que se tem hoje, que é chamada teoria da lacuna, como se existisse um espaço de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2. Por quê? Interpretando esse Vav como adversativo, poderia se aplicar, apesar de Raya não ser se tornar, tem uma palavra para isso, aplicando aquele texto como se tornou, como se existisse um vácuo de tempo que levou a terra a se deteriorar. Essa tese dele é tão maluca que ele vai mais a fundo. Ele diz que aconteceu para que a terra se tornasse um caos. A queda de Satanás. Não faz sentido nenhum isso. Absolutamente nenhum. Nem contexto, nem teológico. Ok? E ela vai desorganizar completamente toda a sequência do texto. E esse é um texto muito utilizado para quem vai sustentar uma criação evolutiva. Se você seguir essa argumentação, você pode ajudar no começo da sua tese. Depois você vai ter alguns problemas com o que o texto diz. A não ser que você chegue a algum momento e fale assim, eu não creio mais no texto. Ou que você diga, Gênesis é só uma história. Para isso você tem que dizer que a Bíblia não é, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nem tudo ali serve para a gente. Aí já é um campo herético muito profundo. E a última possibilidade que é utilizada é que esse é um verbo introdutório, ou seja, está começando uma nova frase. Ora, no inglês, now the earth. O que significa isso, gente? A diferença dessas três possibilidades. Aqui vai indicar uma sequência lógica ou cronológica que não faz sentido com o texto. Essa é a primeira opção. Aqui, uma dissequência lógica, cronológica e teológica que não faz sentido nenhum com nada. Você tem que rebolar muito para caber aqui. E aqui faz sentido com a maneira como Gênesis foi escrita. Lembra que eu falei que tem um tipo de texto, um tipo de leitura, um tipo de gramática? O versículo 1 de Gênesis funciona como uma capitulação, ou um título para todo o livro. No princípio criou Deus os céus e a terra, como se aquilo fosse o título daquilo que vai vir escrito depois. E isso acontece muitas vezes em Gênesis. Moisés escreveu assim propositalmente, quando ele vai começar uma nova
maneira de descrever a origem das coisas, ele usa uma outra expressão. Lembra, eu mostrei para vocês, capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, é o início, eu chamo de história primeva, o início do mundo e das coisas. A partir do capítulo 12 até o capítulo 50, é o início da história do povo de Israel. Do capítulo 1 até o capítulo 11, essa é a capitulação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E então, a partir do versículo 2, ele começa a descrever como isso foi feito. Existe uma outra expressão que nós vamos estudar no futuro, que é Toledot. Essa é a gênese, essa é a origem do homem. Quer ver? Eu anotei aqui para vocês. Gênesis 2:4. Essa é a gênese dos céus da terra. Gênesis 5:1. Essa é a gênese de Adão. Gênesis 6:9. Essa é a gênese de Noé. 10:1, 11:10, 11:27, 25, 12, 25:19, 36:1, 36:9, 37:2. Todos esses versículos que eu falei têm essa expressão Toledot, que significa com uma nova descrição de algo que Moisés vai falar. E ele acabou de fazer a mesma coisa que ele faz algumas vezes. Então, não existe lacuna. O que existe é, ele fixou um título, agora eu vou explicar como essas coisas aconteceram. Não agora, porque agora eu vou parar. Domingo que vem nós continuamos, senão você não vota. Ok? Vamos orar? Alguma pergunta? Fácil. Não? Todo mundo em dúvida, né? É bom assim. Vocês respeitam mais a Bíblia. Ok? Bando de pecador. André, ora por nós de novo, cara. Tá fazendo nada mesmo? Fique. Senhor, obrigado pela tua palavra que é tão rica e digna de confiança. Obrigado porque o Senhor se revela a nós por meio dela e nós temos essa segurança. Nós não precisamos de anjos, de experiências. Nós temos a sua palavra e isso nos é suficiente. Ajude-nos a estimá-la, a amá-la e vivê-la. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus os abençoe.